Oi gente, tudo bem? Eu sou o Emirton e esse aqui é mais um vídeo do meu canal. Hoje, gente, eu vou fazer para vocês um apanhado geral do que aconteceu na semana em relação a fatos da política nacional e também da economia, ok? A minha intenção é daqui para frente tentar sempre soltar aí um resumo da semana para vocês no sábado e fazer um vídeo de um tema mais específico no meio da semana, tá bom? Então vamos lá. O primeiro fato a destacar, obviamente não poderia ser diferente, são as questões dos processos do Aécio Neves e do Michel Temer lá no Congresso Nacional. Como a gente já sabia, depois que o Supremo decidiu que a palavra final sobre a punição aos parlamentares federais fica com as casas legislativas, todo mundo já sabia que o Senado iria optar pela impunidade e iria livrar a pele do senador Aécio Neves, e acabou acontecendo isso mesmo. A gente só lamenta que os parlamentares, no caso os senadores, escolham aí o caminho da impunidade, o caminho da corrupção, em vez de agir de acordo com o sentimento da população e dos eleitores, que foi quem colocou eles lá. Então a gente só lamenta e espera que na próxima eleição outras pessoas possam entrar lá no Congresso e fazer a política de um jeito diferente. Mas até lá a gente só lamenta. E também, gente, o caso do Michel Temer. Então, também pela segunda vez, como vocês sabem, o presidente Temer está aí passando por um processo onde a Câmara tem que autorizar ou não se o Supremo Tribunal Federal pode investigar os dois crimes que ele foi denunciado dessa vez. Ele foi denunciado por obstrução à justiça e por organização criminosa, de liderar uma organização criminosa. Como vocês sabem também, ele já tinha sido denunciado anteriormente por corrupção passiva e a Câmara rejeitou, e ao que tudo indica, vai rejeitar também mais esse processo. A destacar, pela segunda vez, um relatório do PSDB recomenda a impunidade do presidente. É um fato a destacar que o importante partido do Brasil, que protagonizou aí sempre as eleições nacionais, que foi derrotado as últimas 4 vezes na eleição presidencial, escolha ser esse fiel aí da balança do governo Temer, dando apoio e fazendo os 2 relatórios que recomendam a impunidade do presidente. Sobre esse caso também, gente, a destacar que para se salvar dessa denúncia, o presidente Temer precisa de pelo menos 172 votos no plenário da Câmara. Na primeira denúncia ele conseguiu bem mais do que isso a seu favor, e agora ele também deve conseguir pelo menos esse número, um número menor do que o da vez anterior, sim, mas ainda deve escapar. E a forma como ele vai conseguir se salvar dessa denúncia, todos nós sabemos, é a pura e simples compra de voto dos parlamentares, no caso dos deputados federais. E aí, gente, existe uma diferença de estratégias que eu acho interessante comentar com vocês. Se na primeira denúncia a estratégia utilizada foi liberar emendas parlamentares a rodo para os parlamentares e também a distribuição de cargos federais aí também a rodo, nesta segunda denúncia, essa estratégia ela não é mais tão adequada, porque aí o governo já está praticamente sem condições de liberar esses recursos e também já não tem mais tantos cargos assim para distribuir. Então agora o governo, para conseguir comprar esses votos, ele tem que agir de uma outra maneira. Então, se vocês não sabem, uma semana ou 2 aí atrás, o governo permitiu que a base aprovasse um novo refis, que é um programa de refinanciamento de dívidas com a Receita Federal, em que o governo aprovou aí perdões à dívida das empresas de até 90% de dívidas tributárias com a Receita Federal. E como a gente sabe, a Câmara Federal tem muitos e muitos deputados ali que são empresários e que estavam pessoalmente interessados nesse novo refis. Ou seja, o governo, já que ele não tem como
dar dinheiro para os deputados para votarem a favor dele, ele resolveu perdoar a dívida das empresas e indiretamente perdoando dívidas dos próprios parlamentares, né, que são donos, né, de empresas ali, muita gente que está no Congresso. Pior que isso, gente, uma outra coisa que o governo acabou fazendo, dessa vez para agradar ali a bancada ruralista, né, que dá amplo apoio ao governo Temer, eles resolveram baixar uma portaria, né, que é um ato administrativo do Ministério do Trabalho, para tornar mais branda a fiscalização contra, né, o trabalho escravo, né? Ou seja, já que também não tem dinheiro para comprar o voto dos parlamentares, né, dessa bancada ruralista, eles resolveram então facilitar aí a vida desse pessoal, fazendo com que o Ministério do Trabalho tenha dificuldades, né, para fiscalizar o trabalho escravo no Brasil, nas situações análogas à escravidão no Brasil, né? Essa medida gerou uma grande polêmica, foi criticada por várias organizações, pelos funcionários técnicos do próprio Ministério, o Ministério Público Federal, Tribunal do Trabalho, enfim, mas o governo sabe que isso é um retrocesso, né, que está fazendo uma coisa errada, mas é necessário fazer isso para ele conseguir se salvar. Inclusive, já saiu na imprensa que o governo dá praticamente como certa a possibilidade de alterar ou até mesmo rever essa portaria, porém, ele só vai fazer isso depois da votação, né, já que essa foi uma medida criada especificamente para atender ali basicamente a bancada ruralista, né, essa questão de dificultar a fiscalização de casos de trabalho análogo à escravidão. E aí, gente, a gente pensa no seguinte, né? Se na primeira denúncia, né, o Temer esvaziou os cofres públicos e distribuiu cargos a rodo para conseguir se salvar, e dessa vez ele está perdoando dívidas de empresas e facilitando e dificultando a fiscalização do trabalho escravo, o que é que ele vai fazer se ele for denunciado uma terceira vez? Vai distribuir títulos de nobreza para os deputados, né? Enfim, a gente só o tempo dirá aí, né, se acontecer uma terceira denúncia, como é que ele vai fazer para se salvar, né? E para finalizar, gente, esse resumão aqui da semana, eu gostaria de falar também sobre alguns dados sobre a economia que foram divulgados aí essa semana por diferentes instituições, né? Um dado importante foi divulgado pelo Banco Central, que é o IBC, que é um índice de atividade econômica que o Banco Central criou para tentar antecipar o resultado do PIB. E para o mês de agosto, o IBC veio com um número negativo, né, que não era esperado pelo mercado, pelos analistas, né, que já apontavam aí uma recuperação econômica mais sólida. Esse número veio abaixo, menos 0,38%, né, ou seja, mais um tropeço aí dessa recuperação econômica que o Brasil vem passando aí desde o começo desse ano. Um outro órgão que também divulgou dados sobre a economia foi o IBGE, né? E o que chamou a atenção foi que também para o mês de agosto houve uma queda aí, né, no setor de serviços, de indústria e também de comércio, né? Os serviços caiu 1%, a indústria caiu 0,8% e o comércio caiu 0,5%, né? Ou seja, tanto IBC como também dados do IBGE mostrando aí um tropeço da economia do Brasil nesse mês de agosto. E um outro dado também interessante, dessa vez divulgado pelo IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Oficial, divulgou que o volume de investimento no Brasil de janeiro até esse mês, ele está menor do que no ano passado, em 3,9%, ou seja, quase 4% menor do que no ano passado, e todos nós sabemos que para a recuperação da economia, talvez a variável mais importante é o crescimento da taxa de investimento, e né, nesse caso o IPEA mostrou em uma pesquisa afirmando que essa taxa, na verdade, está ainda menor do que no ano passado, o que né, é um dado aí que corrobora que né, essa recuperação econômica do Brasil desse ano ainda está muito lenta, muito vacilante,
né? E a gente ainda tem muito ainda para remar, para fazer a economia voltar a funcionar, voltar a crescer de uma maneira mais sustentável, tá bom? Então era isso, pessoal, que eu tinha dizer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, ativem lá as notificações para vocês receberem o aviso sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom, pessoal? Então é isso aí e até a próxima.